meu filho é bem pequeno, faça a leitura em voz alta. Pro seu filho ver você também tendo um momento com Deus. Ela não vai lembrar exatamente do que tu falou, mas ela vai gerando uma memória de que o pai dela vivia, ou a mãe, enfim, né? Vivia uma vida de devocional. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos aqui com mais um O Santo Podcast, na minha direita, Giovanni Claudino. Tá bonito, John. O que aconteceu? Óculos novo. Eu estava num casamento. Casamento. Casou um? Não casei Tá. Participei de um momento Tu maravilhoso. tava lá como testemunha, então. Isso, Muito ocular, bom, já diria a ocular. escritura. Feliz Tá. demais por estar aqui mais uma vez com essa audiência gigante, né? Verdade, Gigante, hein? tá? Sim. A gente passou em quantos milhões no TikTok lá, tu lembra? Quase 3 milhões naquele 3 vídeo. Teve um milhões? vídeo que viralizou coisa ruim, tá? Coisa- Viralizou a coisa ruim. Mas vai. Coisa boa dá 10 mil, coisa ruim 3 milhões. Isso. É Mas assim que a aí gente puxou, vai. né? Puxou Puxou a deu uma boa gambazada ali. É E que, agora cara, vocês vão curtir boa teologia. Eu já quero iniciar, então, pedindo para você se inscrever e seguir todas as redes, né, John? Verdade. Seja TikTok, Facebook. Facebook a gente tá lá, sabia? Também tá lá. Não sei como é que funciona lá, mas tá lá. Não, tá. O que vai pro Instagram vai pra lá. Vai pra lá. Instagram e o nosso canal do YouTube também, que é o que mais a gente precisa engajar, porque lá... E detalhe, tá? Se você se inscreve no nosso canal, curte, comenta, o algoritmo entende que você é crente. E aí manda Sim, coisa começa. boa pra você. Aí entendeu? cai Ana Paula Valadão pra ti, cai Não, Márcio falei Valadão. crente. Não, para. Tá, desculpa. Tá, isso, crente. A Ana Paula é crente. Eu entendi aquela outra lá, a outra Ana Paula. Chega uma idade que a pessoa começa a perder o filtro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? A Mas gente vai. convidou alguém que não tem muito filtro também. né? Não, aqui vai Vai ser largar do de pau. pescoço pra cima, tá? Só faz o início e vão os passar. Isso, com os dois pés. Ela vem Tá. quente, ela vem fervendo lá do sul. Isso. Mas e é isso, pedir pra galera se inscrever no nosso canal que a gente tá precisando aí. Sim. E temos os nossos parceiros aqui também, A que gente você tem. já acompanhou aí. Mas é a Madeireira Rossi. Madeireira Rossi, Belas Artes, que é essa estrutura toda. Sim. Que, inclusive, eu tava falando agora, a quantidade de alunos vindo pra cá, cara, É e saindo verdade. profissionais Isso é legal. maravilhoso. Tem a Agência 47. Perfeito. Tá? Que tá estourada, tá? É a maior do sul do país. Olha! É a maior do sul Tô do país. sabendo agora. Que é 47, né? Isso. Quem mais tá com a gente? Dá um Marco Autopeças. Um abraço Dá pra um galera Marco, da Dá um Marco. desde o início lá tá bancando a gente. E a andar dona de também, Ferrari. né? E a dona Coisas e Tal também. Isso. A dona Normita. Nós estamos aqui com mais um episódio e trouxemos alguém muito importante que eu estava descendo ali Descendo a ladeira. do palco da Onda Dura. Tá? Tá, e tu viu ela. E aí o senhor tem. Sumiu todo mundo, o movie foi em cima dela, eu falei. Falei, pronto, achamos A a musiquinha do nossa santo e ela. convidada, sim. Sim, porque no último episódio que ela esteve aqui, ficaram algumas janelas abertas, Sim. Giovanni. Algumas centenas de janelas. E é um dos temas que eu acho que é um dos mais interessantes de a gente correr atrás de saber, né? Sim. E é os que menos têm E é conteúdo o na que menos internet. tem conteúdo eu acho que muito pouco tem, né? Tem muita pouca muito coisa. pouco. Enfim, ela é Muito pouco podcaster. nem existe, né? É pastora, entendeu? Podcaster, pô, verdade, Não, mano. estourada. Aí sim. Aí sim é podcaster, sim, não é nós. Nós estamos A gente até falando. esquece que a gente tem YouTube podcast. mesmo ali de braçada, tá? Não, ali- A gente tá assim no Instagram, dá pra falar que tem alguma coisinha. Estouro, tá? Verdade, Letícia cara. Ribeiro com a gente Eu aqui não sei no quem Santo Podcast. Gente, que Leonarque, elas estão falando Bom demais. do Pod Nosso, Nosso, né? isso. Mas nem Estouradaço. sabe como é que acontece, gente. É um vai. fenômeno da natureza. É um trio, Eu só sei que- gigante, só isso. Quando vocês botaram a TV ali, Não, só se acabou. falou da TV na Gente. internet, tá? TV virada lá. Não. O que é o pobre, né? O Não, pobre o faz pobre cada gosta, o pobre uma. gosta. Cara, foi Eu incrível. dizia pra ela, eu quero saber se a Júnia tá fazendo isso. A Júnia é a esposa do Theo, né? Que ela tem um podcast de mulher. Eu falei, cara, a Júnia não faz isso aqui, Não gente. faz. Essa chinelagem aqui, Júnia não faz. Essa chinelagem.
Isso Ah, mas aqui E a é... chinelagem engaja, tá? Não. O povo gosta. Não. O povo gosta de pé na areia. Qual foi o programa da Areia. Ana Maria Braga que mais deu audiência? O que Qual? ela caiu. Sim. Chinelagem, a gente quer trazer, a gente quer o Tá, verdade. pronto. É isso Quer aí. o bonitinho recortado, a gente não quer. Mas a gente recebeu a Letícia aqui para falar sobre o Ministério Infantil e hoje a gente tá voltando com um tema um Isso pouco aí. diferente, mais aprofundado. No aspiral. No eixo. Isso. É o mesmo tema. Né? Mas Mesmo. volta, cava mais um pouquinho. É. Mas para quem ainda não te conhece, rapidamente, Lê. Bom, eu sou Letícia Ribeiro, sou auxiliar pastoral na Onda Dura, né? Trabalho com as crianças ali, específico, sou pastora das crianças. Já estou ali nessa função há alguns anos, né? Tenho formações na área de educação, na psicologia, e aí isso eu acabo ocupando dentro do ministério, né? Para auxiliar tanto as famílias na igreja, quanto as famílias, né? De um modo geral, assim, né? Trabalhando a questão do discipulado, do cuidado, da educação. Então, essa tem sido a minha área por enquanto. Não sei até quando, né? Que a vida da gente que é crente, uma hora uma coisa, outra hora é outra, né? Muda, né? É verdade. Mas tenho trabalhado, atuado nessa área enquanto o senhor desejar. Mas faz muitos anos que você trabalha nessa área, né? Aqui na Onda, acho que já fazem 5 ou 6 anos. Mas antes tu já veio dessa... Tu sabe que não? Não, isso era Então, uma eu curiosidade. tinha uma breve. Não, não. Talvez Eu não. fui, a gente foi, eu e o Dani, durante, sei lá, 15 anos, pastores de jovens. Toda a minha formação foi jovem, adolescente, sempre foi nisso. Apesar de já ter a questão da pedagogia, mas eu nunca tinha atuado na área. Daí, quando eu vim aqui para Joinville, eu acabei, o Lipão acabou pedindo para eu ficar, porque na época tinha a Fernanda, lembra da Fernanda, do André? Fernanda, sim. Que foi para os Estados Unidos, era foi pros ela, Estados né? Unidos. E aí ela acabou indo embora, e daí meio que não tinha ninguém, e aí, tipo assim, eu tava lá um dia dando bobeira, E Lipão... pedagogia, tava on. Tu não quer ficar aí um pouquinho? E aí, Um pouquinho. É bem coisa de pastor, né? né? Só segura Mano, um pouquinho que eu vou ali e até eu volto. achar alguém. Nunca mais Sim, saiu, ué. né? Mas aí o que aconteceu? Eu entrei no Ministério Se Infantil, eu sabia identificou. absolutamente nada, não tinha a menor noção, não sabia nem para que lado ia. E aí comecei a correr atrás, né? Comecei Caramba, a estudar, não comecei dá a pra ler, acreditar comecei a vir, e aí fui, e aí Você fui. achou? Por enquanto aí. E hoje pensa em sair? Assim, não, eu tô bem encaixada nisso. Mas do- o que acontece é o seguinte, eu tenho aí anos de crente, você sabe como é que é a vida do Sim, crente, sim. né? Sim, sim. Sim. As- Montanha-russa de emoções. então assim, nunca se sabe. Minha vida é em aberto. Fiz a Ela minha tem vida ali, alguma mas... coisa pra contar que não quer contar. Ela tá guardando pensando segredo. em 2028 Ela já. pensa que só ela fez Não, isso. não, ela vai estar em algum lugar de Ela tem alguma história 2028 aí, estourando. não. Tá. Não é 28, não. É Não, 25 não. ou 26. Tá, tu diz, Tem um negócio tá. acontecendo aqui. Tá, tá. Não O quê? sei, não. Sei. Não tem nada acontecendo, mas assim, não sei, né, gente? Nunca sei. Mas por enquanto tô aí, tô trabalhando, gosto de trabalhar, eu gosto muito da área do ensino. Legal. Então, pra mim, assim, eu consegui trabalhar nisso, assim, pra mim é muito gostoso, né? Eu gosto muito de trabalhar o ensino. Ô, Letícia, eu quero que tu fale também os canais que as pessoas de fora, de outras igrejas, podem buscar esse conhecimento através de você. Porque eu sei que você, na outra vez, no outro podcast, ela falou e abriu bastante isso, né? Eu tô numa igreja bem pequena e o foco da nossa igreja, que deveria ser o de todas, é nas crianças. Porque, cara, nada contra o cara de 40 anos que é um traste. Mas esse cara é mais difícil de Com recuperar certeza. do que construir uma criança para nunca chegar lá. Né? Então, onde é que a gente procura esses materiais e conteúdos para que a gente, enfim, quem gosta e quem precise, consuma de você esses conteúdos? Assim, eu tenho muita coisa no Instagram, Tá. né? Acho que a maioria dos conteúdos Que que é eu tenho Letícia- é Letícia, arroba Letícia R. Ribeiro. R. Ribeiro. Ribeiro. Não é Ribeiro, é Ribeiro. E tem bastante coisa no Instagram, mas hoje, assim, tem muitas pessoas que são referências nessa área, né? A gente tem, assim, Geração 5.2, que é até do Theo ali, Hayashi, tem a pastora Ilse Adorno. Tem muita gente que é referência nessa área de ensino, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai bebendo de tudo que é fonte, né? Vai vendo, vai... Até porque, assim...
a gente procura, eu pelo menos procuro produzir um conteúdo que seja adaptável em qualquer realidade da igreja. Essa é a ideia, né? Isso é importante. Porque o que acontece? A nossa experiência ali como Onda, a nossa igreja é um pouquinho maior, mas a gente tem muitas igrejas das quais eu faço a supervisão, que são igrejas muito pequenas. Tem 7, Perfeito. 8 crianças, 10. Perfeito. Então eu preciso ter um conteúdo que adapte Que caiba em todas cada as situações. realidades. Mas a gente sabe que existem diferenças até da compreensão teológica, enfim, tem muitas coisas. Então é legal a gente ir procurando, assim, né? Ali no meu Instagram tem muita coisa que eu indico, assim, eu acho que ali já é um bom ponto de partida, assim, para conhecer o conteúdo. Muito bom. Bom demais. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o discipulado familiar, né? Nesse contexto que a gente está conversando aqui, porque muita gente dá aquela terceirizada. Pra ele, Não tem café, a fala Letícia nisso? que Não se tem vira. café. Aqui, aí é água. Com Deus ou com o pai? Meu pai café amado. com Deus sim. ou com o pai? Não. Vocês vão querer entrar? Vocês vão querer Se entrar? ela quiser, problema Tá, é não, dela. mas eu que vou ela perguntar, Ela eu é vou pastora. perguntar, eu vou perguntar. Quem eu sou? Eu vou Ninguém. perguntar. Eu só preciso crescer as coisas. Mas da onde vem essa terceirização dessa função de cuidar dessa criança, de pastorear essa criança? Como tu consegue enxergar isso? Como é que foi cair no colo de vocês que cuidam e muitas vezes? É que assim, eu acho que a gente tem uma grande crise de educação familiar. Essa é a verdade. Não é só uma questão de discipulado especificamente. É uma crise. E não é só de crente, né? Não, é geral. É geral. É uma crise que passa por várias questões. Aí teria que entrar em todo um estudo sociológico, né? Porque envolve várias questões. Entre elas, né, o excesso de informação, ele é um problema. Porque o que acontece? Hoje, inclusive, vocês devem ter visto, quem é pai deve ter até compartilhado, né, um memezinho que é vários especialistas de educação, cada um dizendo uma coisa. E elas são completamente opostas, às vezes, né? Deixe chorar, não deixe chorar. Então, assim, é uma crise social com muita informação, às vezes, desconexa da realidade. Então, o que acontece? Os pais, de certa forma, eles se sentem perdidos. A gente nota muito isso. Perfeito. Eles não sabem o que fazer. Entendeu? E aí, a criança tem o seguinte, né? Eu sempre digo isso, inclusive, para quem vai trabalhar com criança, a criança, assim, a gente estabelece uma guerra, né? No sentido não negativo, mas naquele sentido de quem é que vai dominar? Ou é eu ou é a criança. Existe um confronto. Isso no Ministério Infantil é a mesma coisa. Se tu entrar ali e a criança perceber que tu é vulnerável para que ela comande, ela vai passar por cima de ti que nem uma patrola. Então, tu tem que te impor. E não tem a ver com gritar, tem a ver com uma posição de autoridade. Então, isso eu sempre falo isso. A gente tem que mostrar ali quem tem autoridade aqui. Porque a criança, ela não sabe o limite, até onde ela pode ir. Então, assim, se tu pega um grupo grande e tu deixa eles livres, eles vão tomar conta. Não sei se vocês já viram um filme muito antigo chamado Deus das Moscas. Já ouviram falar? A gente trabalha muito ele na sociologia, né? Que é, assim, a história basicamente é um avião cheio de crianças que cai numa ilha deserta e essas crianças se organizam socialmente para viver naquele lugar. E aí, assim, tu começa, são crianças pequenininhas, dali a pouco vão virando adultos. É uma monstruosidade atrás da outra e vai indo porque o homem, e aí a gente tem o entendimento teológico disso, a natureza dele é pecaminosa e a natureza da criança também é. Então, se tu tá num ambiente onde tu deixa essa criança fazer o que ela quer, ela vai comandar. Então, o que acontece? Os pais estão se sentindo coagidos na sua posição, eles não verbalizam, mas o comportamento deles deixa isso explícito. Caramba. Então, o que acontece? A grande maioria das crianças percebe essa fragilidade e aí eles crescem para cima. Entendeu? Né? Vão acabando dominando, tomando lugar. E aí, cada vez aquilo vai virando uma bola de neve, cada vez mais a criança vai fazendo uma série de coisas e o pai cada vez mais não sabe lidar. E aí o pai não pode dizer não. Hoje a gente tem, né? A gente tem muitas pessoas da área da educação que dizem que não pode dizer não, que não pode, né, repreender, que não pode isso, que não pode aquilo. Então, assim, aquilo vai tomando uma proporção tão grande. Então, existe uma crise que está para além
da igreja, não é uma crise de Perfeito, discipulado, sim. é uma crise geral. E que, obviamente, reflete na igreja. Que ainda que nós tenhamos um padrão bíblico, porque a gente pode pensar, poxa, então a gente não vai seguir nenhuma referência dessas que tem aí na internet, vamos seguir a Bíblia. Mas aí as pessoas sabem o que diz na Bíblia? Daí é uma outra questão, né? Então as pessoas às vezes não aí sabem. Tem que tomar um café. Com Deus ou com o pai? Para, cara. Tu tá vendo? Eu já tinha Mas tá pra esquecido vir, disso. tá? Tá pra vir, tá? Ele vai vir. Tá pra Pensem vir, bem. Tá pra vir, que nós já estamos Ele tem ali. 500 mil de seguidores. Tá. Nós já tracamos na A pancada. Letícia não tem problema. só 100 mil. É. Vocês pensem bem. Mas é muito importante você estar falando. Então, assim, os pais não sabem o que diz a Bíblia. E aí, assim, é muito complicado, porque aí cai. O que acontece? Cai lá no Ministério Infantil. E eu sempre digo: o problema não são as crianças, tá? Opa. 90% das vezes, talvez vou até ser generosa aqui, dizer 90%, talvez. Peraí. 95% das vezes o problema não são as crianças. As crianças são reflexo de algo que já está acontecendo. Entende? Então, assim, a gente tem crianças realmente que têm algumas dificuldades, a gente tem crianças que têm até diagnósticos, que têm uma resistência, a gente tem temperamentos diferentes, mas aí depende da gente também, né, estar ali posicionado como pais para que aquela criança possa ter a segurança de ser quem ela é. Porque o que acontece? Às vezes tem crianças que têm um temperamento mais forte, não é bem a palavra, mas um pouco mais impositivos, crianças que têm... E que é maravilhoso, a gente não quer que essa criança deixe de ter o temperamento que é dela. Só que se eu não ensino essa criança a canalizar isso, eu vou estar tirando dela a liberdade de ser quem ela é. Porque alguém vai podar essa criança. E quem é que vai ensinar? É a vida ou é você? Sim. Então é uma responsabilidade, né? Agora, a frase perturbadora que tu falou foi: os pais não conhecem a Bíblia. Né? E partindo daí, acho que a gente continua o que recebe do mercado, ou seja, da rua, esse monte de informações. Eu tenho um filho de 7 e uma menina de 2. O que eu aprendi há 7 anos atrás já é diferente do que estão falando agora, 2 anos. E aí eu falei, será que estava errado antes? Então, o que aconteceu? Ou o que mudou nesses 5 anos aí de um para o outro que eu me perdi? E aí você comenta ali, né? Por exemplo, agora na escola do meu filho não teve homenagem em Dia das Mães. Isso tudo já é para deixar a gente cada vez mais louco? É porque, assim, a gente vai trabalhando muito com a minoria, né? Assim, existem crianças que não têm mães, né? Então, o que a escola acaba acontecendo? A gente tem uma sociedade hoje que não pode ofender ninguém. A gente não pode... Ninguém pode se frustrar, E ninguém isso acaba pode... não impondo limites, né? Ninguém pode nada, né? Ninguém pode... Né? Enfim... Existe um lado muito positivo nisso, porque, de certa forma, muitas minorias que eram oprimidas socialmente, que eram deixadas de lado. A gente tem uma série de questões que, sim, socialmente isso tem um peso e é bom, mas também, por outro lado, está perdendo um pouco o limite, né? Tu não pode, o professor não pode dizer não para uma criança, o professor não pode fazer uma homenagem para os professores têm sérios problemas. Caramba. Não, pra vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia, tá? Tem uma situação muito conhecida na internet agora, que é a seguinte, olhem, para vocês entenderem como é que a gente está lidando com a situação. Uma criança tem uma intolerância ao glúten. Não sei se alguém chegou a ver isso aí na internet. Quem é dos pais aí conhece a história. A criança tem uma intolerância a glúten. Pais que estão nesse meio procurando esses conteúdos, né? Que às vezes a gente não olha muito, né? Mas é que eu estou sempre envolvida. A criança tem intolerância ao glúten, ela ia para a escola e a escola oferece um lanche. Esse lanche tem glúten. Então, o que acontece? A mãe dessa criança fez um lanche especial para ela, para que ela pudesse comer no dia. Olhou lá o cardápio, poxa, hoje não pode comer, né? Não é fruta e tal. Tem glúten, vou mandar alguma coisa, um bolinho de cenoura, né? A criança foi comer o bolinho, o coleguinha se sentiu ofendido, porque ele queria comer aquele bolinho e ele era obrigado a comer o bolinho da escola. Então, o que ele chegou em casa, falou para a mãe, mãe, eu quero comer, fulana pode comer um bolinho. A mãe vai na escola e ela quer exigir que a escola não permita que a criança leve um bolo diferente. E a escola, então, parece que tem até uma ação na justiça que ou ela tira a criança na hora da alimentação para comer em outro lugar, ou ela tem que comer alimento da escola. Por quê? Porque ninguém pode se ofender, entendeu? Ninguém pode
ver o outro. Porque na cabeça de acho que Jesus pode voltar. Na cabeça, por exemplo, eu penso se fosse eu, minha filha diz, eu digo, mas o fulano, tu pode comer coisa que o outro não pode, cada um é assim, um pode, outro não pode, acabou. Esse é o raciocínio, mas eu quero dizer pra vocês que existe uma sociedade que não pensa mais assim. Caramba. Então não pode ofender mais ninguém, entendeu? Então, assim, isso acaba inviabilizando uma série de coisas. Imagina a deturpação que vai acontecendo no caráter, na compreensão de mundo. Eu não posso falar nada, porque se eu falar qualquer coisa e te ofenda em algum nível, isso aí já é um problema. Então, eu acho que a gente tem uma crise muito grande, né? E aí, como pais cristãos, é um desafio educar num tempo como esse, porque aí a gente vai ter que lidar com essas realidades, né? Que às vezes estão muito longe. Ô, Letícia, e agora, e aí, beleza, em meio a todo esse caos que a gente vive, a gente sabe disso, né? Como fazer um devocional e incluir os nossos filhos, né? Tipo, por exemplo, como é que eu devo incluir o meu filho de 7, minha filha de 2? Como é que faz essa manobra? É o Café com Deus Pai infantil mesmo? Não é? Tem várias coisas que a gente pode falar. Primeiro, assim, acho que pra gente começar a entender o que é o discipulado familiar. Porque discipulado devocional, as pessoas às vezes não conseguem de estudo. Bota tudo num tudo balaio. mesmo pacote, E né? tem um pouquinho de diferença. Claro que a gente entende que no final é a criança sendo ensinada, mas tem algumas diferenças. O discipulado, ele é a formação integral. Ele não é só o tempo que eu vou ter ele sentar com esse filho. O discipulado envolve a educação, envolve os princípios, envolve andar junto, envolve, enfim, uma série de ações. Uma educação. Exatamente. E aí parte do princípio que se eu sou cristão, eu tenho uma cosmovisão cristã e então eu sou cristão em todas as áreas da minha vida e eu vou então educar essa criança dentro dessa cosmovisão, tá? Isso é uma coisa. O devocional, ele também é diferente, porque tem, pelo menos, a gente pode destacar, assim, 2 tipos de devocionais, duas formas de ensino aí formativo bíblico, que seria o devocional e o estudo bíblico, que são coisas diferentes. Porque o estudo bíblico, ele se assemelharia o exercício de examinar a palavra de Deus. Tu pode pensar assim numa lupa. Eu sempre explico isso para as crianças, como se fosse uma lupa. Eu vou olhar, eu vou ver ali qual é a doutrina que está envolvida, eu vou entender o que está contando aquela história. Então, eu vou fazer um exame mais detalhado daquilo, né? E o devocional tem a ver com meditação, né? Que tem a ver com contemplar. Eu explico para as crianças que é como se tu visse um quadro, tu vai contemplar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, e aí aplicar na tua vida. São 2 ações diferentes, né? Qual que é a grande questão dos devocionais que são feitos, né? Que a grande maioria dos pais, assim, 90% dos pais, me indica um devocional. Então, vai vir com aqueles livros que já tem um versículo e um texto meditativo. É que eu estou consumindo a meditação e a contemplação de uma outra pessoa. É essa que é a grande questão. E isso permeia, porque nenhuma meditação, nenhuma reflexão, ela passa isenta. Ninguém é puramente bíblico. Eu sempre vou ter a minha perspectiva sobre aquilo, que passa pela teologia que eu penso, a forma como eu entendo, enfim, né? Várias coisas, o que eu quero vender. A gente sabe, eu trabalho com produção de conteúdo, né? Eu sei o que vende e o que não vende. Todo mundo que tem o menor senso de trabalha com isso sabe. Eu vou tocar nesse assunto, eu vou tocar nisso. Até vocês comentaram ali no início, viralizou um vídeo. Deve ter sido a maior bobagem do mundo. Total. Olha aí, ó. A gente, se eu quiser viralizar, eu sei o que fazer. Eu vou arranjar uma polêmica, vou arranjar uma bobagem para falar. Então, assim, tem várias coisas que são mercadológicas. Então, qual que é a minha grande questão com esses materiais? Eu acho que tem materiais muito bons, né? Poderia citar algum? Não agora, porque eu não lembro. Mas eu imagino, eu conheço até pessoas que são muito, muito teologicamente embasadas, que produzem conteúdos bons, não é essa a questão. O problema é que a gente está passando o quê para os filhos? É uma meditação que passa, uma contemplação que passa por uma teologia de uma outra pessoa, a visão de uma outra pessoa sobre aquilo. E aí eu reduzo a revelação da palavra de Deus àquilo. Para a criança é aquilo que ela consome. E aí é interessante pensar o seguinte: tem
Tem uma pesquisa... Sabe nada, tá? Sabe nada depois. Tá, vai. Aí despreparada. Não, só sentou e abriu o microfone. Então, Abobada. Tem um instituto americano chamado Lifeway, inclusive, que quem quiser pode pesquisar. Tá em inglês, Nothing Less. Não lembro agora o restante. Mas, assim, se botar Lifeway, Nothing Less vai aparecer. É uma pesquisa americana do instituto que produz conteúdo infantil e conteúdo de ensino bíblico, né? E eu fiz um curso deles, inclusive. Eles fizeram uma pesquisa muito boa, assim, com uma amostra de mais de 2.000 pais cristãos, para identificar quais eram as características comuns a esses pais que faziam com que os filhos deles permanecessem crentes na idade adulta. Porque o nosso grande desejo é o quê? É que o nosso filho permaneça confessando a nossa fé na idade adulta. Esse é o foco, né? Então, eles fizeram uma pesquisa bem extensa, né? Então, tem várias informações que são interessantes. Até voltando naquilo que a gente tinha falado antes, sabe quantos % dos pais da pesquisa leram a Bíblia mais de uma vez? Toda? 9%. É pouquíssimo. Então, e eu acredito que isso se reproduza em grande escala, né? Sim. Então, assim, é pouquíssimo. Tem a grande maioria lá dos pais leram um versículo. Agora, como é que esse pai vai fazer uma formação se ele não tem o que formar, entende? O discipulado começa primeiro conosco. Sim. Eu preciso ser discípulo de Jesus para que eu possa formar um discípulo de Jesus, é bem claro. E aí, dentro dessa pesquisa, o que a gente imagina, né, como pai, que seriam as coisas mais fundamentais? Talvez, ter um tempo com o filho. A gente faz umas idealizações, né? E é muito básico, tá? As 4 primeiras coisas, deixa eu ver se eu lembro aqui. Anota aí, hein? Primeiro, a leitura da Bíblia. Aí é que tá a grande questão. A gente precisa ler a Bíblia para a criança. Então, assim, quando alguém me pede uma indicação de devocional, eu digo a Bíblia. Compra uma Bíblia, a minha indicação assim, Bíblia a Mensagem, por exemplo, que tem uma linguagem uma linguagem parafraseada, né? Então, ou uma linguagem de hoje. Mas meu filho é bem pequeno, faça a leitura em voz alta. Você pode contar uma história. O que eu indico, né? Você pode contar uma historinha para a criança, de uma bibliazinha, mas tenha o hábito de fazer a leitura em voz alta com o seu filho. Para o seu filho ver você também tendo um momento com Deus. Sentado lá, você não precisa, fica ali lendo, que ele está brincando, você fica lendo. Sim. Porque aquilo, de alguma forma, vai gerando uma memória. Ela não vai lembrar exatamente do que tu falou, mas ela vai gerando uma memória de que o pai dela vivia, ou a mãe, enfim, né? Vivia uma vida de devocional. E até, só te cortando, e até porque o teu filho vai ver você com a Bíblia na mão e vai gerar o desejo de ele ter esse negócio, porque ele quer te imitar. Exatamente. E eles vão aprendendo, assim, né? É muito interessante, as crianças mesmo vão pro culto, já pegam a Bíblia, tu vai vendo que ele vai fazendo por imitação, né? Sim. A segunda, agora eu não lembro bem direitinho a ordem, mas a segunda coisa era a questão da oração, ter tempo de oração em família, né, que envolve, às vezes, o culto familiar. E eu acho, assim, qual que é a minha grande questão? Porque eu acho que as pessoas complicam muito o que é simples. Aí, culto familiar, o que ela imagina? Vai ter um grande evento... Quem vai fazer o louvor? Aquela coisa assim. E não é. Às vezes é assim, gente, a gente colocar no nosso dia a dia pequenos atos, né? Vai sentar no almoço, ler um texto bíblico, fulano vai ler um salmo, Beltrano vai orar. Tipo assim, é uma coisa muito simples. Eu até vi eu nunca fiz esse, mas eu acredito que seja bem legal, que é o trajeto de casa até a escola. Sabe? Lê com a criança, bota Hoje a gente tem Spotify, que é a leitura, onde todo mundo vai ouvir agora aqui a leitura, vamos orar pela escola. Então, assim, são coisas do dia a dia, sabe? E aí tem duas coisas que a gente às vezes diminui, que é a questão da música me surpreendeu, né? Ouvir músicas com as crianças, porque a música ela tem um elemento de ensino. A boa música, né? A boa música. Ela tem um elemento de ensino. Então, a criança ela aprende por repetição, ouvindo aquilo ali, ela vai internalizando, né? Então, o quanto é importante a criança ouvir músicas que relacionem a fé dela na vida, né? Toca nas emoções. E uma terceira coisa que é incluir a criança em ações missionárias. O que é isso? Né? Que da hora. É incluir a criança em coisas que façam ela viver a igreja de forma ativa. Né? Às vezes é envolvendo com uma ação social, às vezes é envolvendo com
E assim, por exemplo, o que você pode fazer? Ah, mas na minha igreja não tem. Faça o seguinte, reúna o seu filho, junte todos os brinquedos, vá num lar, que a criança veja a fé aplicada na vida prática, né? Mostrando a nossa misericórdia, né? Que é dada pelo Senhor, não é nossa, né? Mas a misericórdia do Senhor através da nossa vida, essa vida prática de ir, de entender o enfermo, de ir num hospital, essa vida comum é uma das principais características que forjam esse caráter para a criança permanecer cristã na vida adulta, né? Então, assim, é muito legal a gente perceber que é a vida de ser igreja, né? Sim. Eu estava pensando aqui, enquanto a Letícia estava falando, que gabaritamos, tá? Não sei, o Giovanni com certeza também. Mas, assim, esses 4 pontos que tu falou, eu fui lembrando, fui tentando fazer essa pesquisa junto aqui agora, sabe? E, cara, veio memórias do meu pai com a Bíblia na mão. Que legal. Sabe? Imagina. Fazendo Aqui o na testemunho. cartolina o que ele ia ministrar na escola bíblica dominical, que ele gostava de mapas. Ah, o povo saiu daqui, veio pra cá. Meu, ele, que legal. Ele fazia Esse é o isso. estudo bíblico. Exato. Que a gente negligencia com as crianças, não ensina, né? Olha que legal. E aí, depois ele orando, porque eu ia de madrugada para ir no banheiro, sempre tive esse costume. E ele estava orando lá na madrugada. Então, essa oração chamava, a gente tinha esse tempo, era importante, sempre antes do almoço. Momentos assim eram bem importantes. Tipo assim, não era só aquela oração pela comida, ele estava querendo ensinar e o único jeito da criança ficar ali era, vamos comer. É agora, não? É agora, é agora. E ele ia orando, e orando, e orando. Cara, sempre foi assim, muito tempo de oração antes de comer. Mas era um ensino também para nós ali, onde todo mundo ia ficar quietinho ouvindo. Música, meu pai sempre investiu nisso, Que legal. de cantar, de trazer a gente para cantar. A minha mãe cantando, o sonho dele era ter uma banda em família. Ai, que legal. Mas, e aí esse último ponto, que era dessa aplicação. Então, cara, é panfletinho na minha época, né? Panfletinho na mão e vamos evangelizar. Aí eu, pai, pastor e tudo aqui, ó, nas casas e na praça. legal. Então, assim, hoje eu sigo ao Senhor Jesus, tenho a fé no Senhor Jesus e vivo essa prática e tenho passado para o meu filho. E quando tu colocou esses pontos, eu fui, não, quero ver se isso faz sentido. E foi lembrando. Fui lembrando Que loucura, né? todos esses pontos. E a gente acha que é uma coisa assim tão... Tipo assim, ler a Bíblia, mas não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nada assim. Uau! E na verdade é isso, é ler a Bíblia. Né? Parece uma coisa muito, né, muito Pessoa elaborada. floreia demais as coisas. E eu acho que é isso que é a grande questão. Por que os pais têm crise? Porque eles querem florear. Meu amigo, não Porque é floreia. simples. Pega ali a Bíbliazinha, tua Bíbliazinha ali, velhinha mesmo. Lê com o teu filho, medita, vê o que precisa aquilo de aplicação. Ensina ele a memorização de versículos. Gente, a memorização de versículos é fundamental. Boa. Porque aquilo ali vai gerando na criança o entendimento. Sabe que agora, esses tempos atrás, a gente... porque aí o que acontece? Dentro da parte do estudo bíblico, a gente tem bons materiais. Entre eles, que eu poderia indicar, que é o que eu faço lá em casa, é As Aventuras com Deus. Se alguém quiser, é da Editora Vida. Ele é um material de catecismo, ou seja, ele vai falar das verdades bíblicas de forma bem, né, concisa, assim, para criança. E aí, a gente começou a conversar sobre o Espírito Santo. A Elisa, ela deu uma aula de compreensão de quem era o Deus Pai, Deus Filho. Ela fez toda a explicação que do filho não é o pai não é o filho. Eu falei, gente, mas onde é que essa criança... Mas é porque vai ouvindo, vai memorizando o versículo, vai na igreja, vai ouvindo. Então, eles vão construindo uma teologia muito forte. E eles têm condições. A gente precisa entender que a criança é plenamente capaz de compreender as verdades bíblicas. Primeiro, porque ela é cognitivamente capaz. E segundo, porque ela também tem o Espírito Santo. E ela recebe a revelação de Deus. Então, ela tem a capacidade. E a gente que começa assim, é porque Jesus é bonzinho, vamos fazer a mãozinha de Jesus. Tipo, papai do céu. Gente, não sejam assim tão... Não diminuam o evangelho nesse nível. Nossa, achar que criança é besta. Eles compreendem demais, eles entendem, às vezes melhor que muito adulto. Meu filho tá com 7 anos e tá na escola, tava aprendendo mais, menos. Pai, eu sei que tenho vezes, tenho dividir, eu quero que tu já me ensine para eu chegar na escola já ciente. Eles não são bobo. Não. Então, ou seja, é a gente que fica passando manteiguinha no doce. Cara, tem que comer pão.
Entende? Eu lidero adolescentes há bastante tempo. E eu falo isso há muito tempo. Assim, o adolescente, ele aprende coisas na escola absurdas. E a gente quer o quê? Dar leitinho para os caras aqui na igreja? Ou seja, quando é coisa do mercado lá fora, o mercado está ensinando a dura assim mesmo. Não, é isso aqui. Mas aí aqui na igreja, que é muito mais importante do que ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom qualquer coisa, é ser um bom crente. Aí eu tô dando leitinho até o cara ficar 25 anos de idade. O que vai ser esse guri com 25 anos de idade é que vai começar a comer uma bolachinha? Entende? Eu acho muito isso, assim, ó. E falando de pai ali, né? Eu sou filho de pastor. Então, cara, a gente aprendeu tudo isso vivendo. Dois bons exemplos aqui. Quantos cultos evangelísticos na rua, em cima de uma caminhonete, quantos cultos? E aí passava a tarde entregando esse panfleto. Que é a vida prática. Sabe? É a vida prática. Doando, sabe? Tipo... Quantas vezes assim eu vi a mãe assim, ó, Gil, vai lá no teu roupeiro e vê o que tu não tá usando e tira porque a gente vai doar. Cara, hoje a coisa mais fácil para mim é dizer que alguém tá precisando de roupa. A coisa mais fácil é abrir meu roupeiro, sai. Porque eu aprendi lá atrás que isso é comum, não é, né? O meu filho agora, quando teve essa enchente do Rio Grande do Sul, meu filho assim, ó, pai, eu tenho muito carrinho, muito brinquedo, bora, divide. Tira aí, cara, e não coisa ruim. Eu sempre ensino pra ele, não é o que tu não quer. É o que tu gostaria de manter na tua casinha aí, mas você vai doar para ajudar alguém que não tem. Eu acho que tudo isso vai construindo uma criança de caráter cristão. Com certeza. Né? E, cara, esse negócio da leitura da Bíblia, eu era muito do celular na Bíblia. Até que um dia a minha esposa assim, ó, sai do celular, e a gente estava no culto, eu falei, não, mas eu não estou no celular, eu estou com a Bíblia. Ela disse, ninguém sabe que tu está com a Bíblia, todo mundo acha que tu está no celular. Dali para cá, eu falei, cara, aí líder de jovem, quer ser moderno, usa celular. Eu falei, não, vai ser Bíblia. E meu filho disse assim, ó, pai, eu também quero uma Bíblia, mas eu não quero dessas de brincadeira, tipo, aquelas coloridas. Ele quer uma Bíblia, cara. Tinha 5 anos, ele queria uma Bíblia. Não, eu quero uma Bíblia tua. Entendeu? E aí eu falei, cara, como a gente quer engambelar as crianças pro mal. Porque isso não é pro bem, isso é pro mal. Tá atrasando o que ele poderia e crescer. assim, até assim, com relação às bíblias, né, de colorir, as bíblias essas mais comuns, né? Tá. A gente pode dar, eu acho que é muito legal para criança, porque ela não tem a noção do abstrato, né? Então, ela precisa olhar o Adão e a Eva para entender, né, e tal. Mas precisa também haver uma transição. E eu, assim, aconselho que essa transição, dependendo da criança, com 5 anos, tu já pode começar a fazer essa transição para a Bíblia mesmo, né? Isso vai auxiliar ela até na leitura, né? Na compreensão da leitura, o que é, entender os contextos. E eu tenho um livro que até posso indicar aqui, que é Histórias Bíblicas para Crianças. Ele é uma coletânea, são 3 livros, os 2 primeiros é do Antigo Testamento e o terceiro é do Novo Testamento. Legal. É da Catherine von... Agora não lembro. É uma mãe... Não é von Richthofen, né? Não. Catherine Voss, acho que é. Ela vai fazendo os textos quase que na sequência da própria Bíblia e contando aquela história para a criança. Eu acho muito bom. Que legal. Porque ele é uma transição entre a Bíblia de desenho para uma Bíblia já mais, né, a Bíblia mesmo, né? Então ele vai transicionando a criança numa linguagem. Eu, inclusive, já até indiquei assim para adultos que nunca leram o Antigo, dá uma lida assim para te poder entender o contexto geral, depois pega assim quando a pessoa é bem novo convertido, né? Porque realmente assim, a pessoa compreender as histórias é bem importante. Então a gente precisa fazer esse investimento nos filhos e ele é muito simples, né? Às vezes é ler a Bíblia, é só sentar com a criança ali e tu já vai ver o que Deus vai fazendo na vida dela, né? Caramba, eu lembrei agora aqui do Adilson, o episódio que a gente teve com o Adilson, que era sobre dependência emocional nas igrejas. E aí ele falou justamente disso, que os adultos, aí estava falando dos adultos já, né? Não das crianças, mas os adultos que a gente tem hoje é fruto das crianças de ontem, né? Com certeza. Então, aquele cara que hoje chega e exige que toda criança, então, que vai trazer um negocinho diferente, que come em outro lugar, porque o meu filho, né, é uma criança, cara, grande.
Entende? Exatamente. Tipo assim, ele, como ele colocou lá, ele colocou uma fala bem rudimentar, era como se fosse o emocional ainda é muito de criança, entende? Não amadureceu, né? Isso, não amadureceu, é muito rudimentar ainda as coisas, e ele é aquele cara que é a birra, se não fizer o que ele quer que faça, ele fica chateado, ele quer tirar satisfação, ele sai de casa por causa de um pão. Pô, no nosso tempo aqui, eu acho que a gente é da mesma leva. Caramba, eu pegava um pão de casa enquanto o pessoal, ia comprar na cantina um Biluzitos top, o outro trazia, sei lá, um outro negócio diferente. E, cara, tava tudo certo. Cada um trazia o que tinha, que a família deixava. E lidar com a frustração, né? Uns Faz não parte, tinham, tem uns que nem fazer. tinham, entendeu? Então, mas o que eu queria pontuar era que faz todo sentido hoje muita gente já adulta que não teve esse cuidado na infância, e a gente que temos a nossa parcela hoje de entendimento, eu tenho filho, tu tem filho, a Lê também tem filhos, a responsabilidade que a gente tem em discipular os filhos, em trazer todo esse contexto de não só o devocional também, que é importante, mas quando a criança percebe que, peraí, ele está mastigando a comida de outra, assim, né? Tipo, é o pai que não leu, mas ele tá ali o texto, o devocional tá pronto, é mais prático. Vamos aqui, vamos entre nós. É mais fácil, né? Tu não lê a Bíblia e tu comprar um negócio que Claro que tá explicando o que tu tem, né? o que só tu ler, teria né? que ler, por exemplo. Leu né? e diz, vamos orar então? né? É isso. E daí a gente acha que tá formando, né? Acho que tá formando. E não tá, né? E não tá, porque não tem a prática daí, né? É a cultura do tentar entender, né? De tentar criar o que tu entendeu. Não é o que fulano entendeu, é o que tu entendeu. É isso aí. Entende? Eu acho que essa pergunta também é importante para as crianças, né? Pode fazer esse tipo de pergunta, Com não? certeza. O que tu entende desse texto? O que tu entendeu? Ui. Às vezes eles dizem umas loucuras, né? Sim, por isso. Faz parte. Não, mas aí... Mas é ele que entendeu. É o que ele entendeu. Então a gente tá... Não, mas vamos tentar pensar se isso que tu tá dizendo vai... Porque aí a gente tem que explicar até como é que se analisa um texto, que ele não pode ser o visto individualmente, existe um contexto, entendendo o contexto da história. Então, tu vai conversando com a criança. Às vezes, eles dizem umas loucuras, mas a gente vai direcionando, né? Porque porque o que acontece? Se ele não tem o direito de dizer uma loucura qualquer... Ele nunca vai ter o conhecimento apropriado. Ele sempre vai ser um repetidor. Verdade. Né? A gente tinha um programa de rádio na Vertical FM, uns... Cara, 8 anos ali. Não. E aí tinha a filha do pastor Siqueira. Aliás, pastor Siqueira, queremos você aqui, a Radassa. E aí, quando ela entrava no estúdio, ele sempre gostava de botar a filha pra falar e tal, trocar uma ideia. E aí tinha uma locutora que tava nova convertida ali. Só que a filha dele, cara, ela puxava as histórias assim... de Davi, de Sansão, de cima a baixo, e perguntava coisa pra ti no ar. Aí a menina... Entrou aqui, ó. Não, a menina aqui, quando ela entrava, tu falava, ai... Pronto. Ai. Hoje vai ser o constrangimento. Ao vivo. E aí ela começava... Humilhada pela criança. Eu mutava o microfone dela. Ela começava, porque a historinha de Sansão é... Aí eu falei, meu Deus do céu, tu para. Nunca li faz Sansão. tempo que eu só vi isso na escola dominical e passou. Pra mim, Sansão é do cabelo, e deu. Tá? E deu. Tá? Cara, mas olha só, porque a criança, ela te pergunta mesmo. Não, gente, a gente passa cada situação do Ministério Infantil que a gente não sabe o que vai responder. Isso. Tu fica assim, ó, o que eu digo agora? sim. E trazem essas coisas de casa, sabe? Pronto! Tu fica assim, sem por pai isso que nem eu não mãe. de- Se Deus é bom, se Deus é bom, por que tal coisa aconteceu com Sim. Beltrano? Entendeu? Sim. Por que Deus escolheu Jacó se ele era mentiroso e era enganador? Isso, esse é o Essa coisa é a boa. graça, quando ele não merece. Isso, merece. Mas são coisas que realmente... Tu fica quieto na tua. Porque tu não merece estar aqui.
Mas assim, às vezes a gente tem que rebolar, às vezes quem vai ministrar com as crianças, gente, o fulano me perguntou uma coisa, eu não sabia o que eu dizia, então um suador, porque eles entendem, eles sacam que tem alguma coisa que não bate às vezes, né? Então é muito difícil. E existem questões bíblicas que são realmente são complexas, né? Não é tão fácil. Eu me pergunto algumas coisas. Sim, não, Isso não faz sentido. As histórias do Antigo Testamento é muito engraçado, porque são difíceis de compreender, né? Como que Deus é amor, que lógica é essa, né? Manda matar, como é que funciona isso, né? Que lógica é essa? Tem coisas que são difíceis mesmo. Mas aí é que tá, a gente precisa expor. Aí tem muita gente que também... existe uma ala que é contra ensinar as histórias do Antigo Testamento para as crianças. Ensinam só as crianças do Novo. Tem essa moda agora também. Tá. É que o meu filho... Mas eu entendo esses malucos aí. Por quê? Porque uma vez eu tava contando uma simples história... Nós temos mais 10 minutos, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar. Uma simples história da Arca de Noé. Simples, história simples. A Arca de Noé, os animaizinhos, isso assim, ó. O meu filho, né? Tinha, sei lá, 3, 4 anos. Tá, mas... E o resto Deus matou? Pronto. Falei, calma. Vamos barca. Isso. Deixa lá os mortinhos. Vamos ver quem viveu. Deixa uma coisa, tem nada. Vamos focar em quem estava vivo. Mas dá uma pirada aí. Tu fica meio assim, e aí? Tu fala o quê? Criança Não abrir a porta, então. Não. Tá. Não. É isso, filho. Bora. Pra frente. Próxima. Não, existem várias questões, né, difíceis com as crianças. Mas a gente não pode se negar a isso, né? E aí é que tá o pai que precisa buscar o ensino. Porque por que a gente se embasbasca para responder? Tá. Porque às vezes a gente não sabe o que responder. A gente nunca pensou aquilo. Perfeito. Né? Sim. A gente nunca pensou, a gente nunca leu, a gente nunca... Então, e outra coisa que eu acho interessante também dizer é que quando a gente não sabe, a gente pode dizer que não sabe. Sim, olha, eu não sei. na hora. Vamos pensar, vou pesquisar, me ajuda a pesquisar pra gente ver o que a Bíblia diz. Vamos ver legal Então, isso é muito legal, assim, sabe? Inclusive, dá um exemplo agora. Eu tô assistindo... Acabei já, na verdade. Aquela série Casa de Davi, vocês já viram? Não. É uma série da da... Record, não? Não, é da Prime. Mas é tipo Record, assim, que é as novelas. É da Prime, uma série sobre Davi. Caramba. Bem legal. E aí, o que acontece? Ela é novelascada, assim, como The Chosen também é um pouco, né? Não é bem... Novelascada, ela falou. Ela usou uma palavra. 40 ela tem fácil. Tá ali. Tá ali. E aí, ela tem toda essa parte, assim, da novela. Então, às vezes... Gente, mas será que isso tá na Bíblia? Porque eu não lembro do detalhe, né? Sim. Daí, a gente tava assistindo lá em casa, tudo eu parava. Vamos ver o que tá escrito na Bíblia. Ah, não, isso não é verdade. Isso não é. Então, até isso é legal. Sim. Ensinar eles a olhar alguma coisa e fazer uma verificação com o que tá na Bíblia, né? Não é dizer, não vamos olhar porque aqui, ó, tu vê esse negócio aqui não tá bem, não é bem bíblico, Sim. entendeu? Sim. O contexto geral era, mas assim, olhar, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso aqui... E até ensinar que, ó, filho, isso aqui é novelascado. É isso aí. Não é uma realidade do que está escrito na Bíblia, porque até não dele, né? Por exemplo, na série lá, eles contam a história de Davi como sendo Davi sendo um filho fora do casamento, mas isso não é muito claro na Bíblia, né? Tem uma suposição. E aí o que a gente começou, tem alguns teólogos que acreditam assim, outros acreditam assado. A gente discutiu, isso foi motivo de discussão em casa, assim, de conversa. Eu tenho um filho de 16 e uma de 9, então eles têm essa capacidade de compreender. A gente já fez um estudo ali, então eu acho legal a gente não se abster totalmente, mas levar a criança a pensar. Aí o Dani já pegou o teclado e aqui, ó, vamos fazer um culto familiar já. Legal. Não, mas agora, pra gente já se encaminhando pro fim... E tá vendo? Não, só aqui. Uma hora foi. Foi. Rapidinho, assim, ó. Tem uns que em 6 minutos a gente se olha e diz assim, ó. Para. Ai, falta 54. Jesus amado. O que nós vamos fazer? O que aconteceu Não aqui? tem mais o que perguntar. O tempo parou, cadê? Alguém abaixa o braço, a gente fica aí chorando os caras se matar cair para a luz, vamos ir embora, vamos Mas quando assim é bom. Assim a gente pode chamar um outro... De novo. Exatamente. Mas tem que ser na terça. Isso. Mas assim... Senão o Lipão não deixa. Isso é muito legal porque mostra que a criança não precisa saber tudo também. Quando você fala, eu não sei, mas Perfeito. eu vou buscar essa informação. Vamos buscar juntos, sabe? Pra ela saber que, cara, ela não precisa ter resposta para tudo. Exatamente. Eu posso falar que eu não sei, tá tudo certo. Né? E o meu filho tá com 5 aninhos, eu acho que daqui a pouquinho ele já vai começar a ficar perguntando. Entendeu? Já. Então, enfim, né? Mas também nós estamos aqui, nesse momento, além de instruir você, né, para ter essa cultura que vem dos pais para passar para os filhos, né, de discipular, ser um discípulo também de Cristo, estudar as Escrituras e passar isso
adiante. Mas tem coisas cabeludas também, né, Lê, que acontecem. E a gente, inclusive, está no mês de maio e maio laranja, que é um mês voltado para a prevenção ao abuso infantil. Isso. Né? Que é um tema que eu gostaria de, nesse final desse podcast, muito importante. A gente já viu que é primordial para nós como pais instruir os nossos filhos, mas também ter um cuidado com o entorno deles, né? Inclusive, assim, quando a gente fala de discipulado e fala de discipulado integral, inclui a educação sexual também. Perfeito! Então, não é só... É tudo. O que você quer que o seu filho compreenda a respeito... E aí, quando eu falo sexual, não é sexo. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas se perdem, Tá né? bom. Tipo assim, quer que eu fale de sexo com meu filho? Vai falar de sexo na igreja? Até não teria problema, mas assim, não é disso que eu tô falando, né? Sim. É de educação como um todo, né? Da pessoa entender. Ela vive hoje, a gente vive num contexto onde a questão sexual ela é abordada em todas as esferas. Massivamente. Né? Demais, né? Desde a superestimulação ou as compreensões de gênero, né? De acordo com o que a sociedade impõe. Então, eu preciso fazer disso o meu discipulado, né? E a gente precisa entender que a gente envolve o nosso filho em todas as áreas. É na escola. Então, num mês como esse, eu acho que em todo momento, né? Esse mês é só pra gente lembrar que a gente precisa também ter essa educação sexual com as crianças. Inclusive, a gente tem se entrar no meu Instagram, vai encontrar. Eu acho que tem em algum lugar lá. Letícia R. Ribeiro. A gente tem um material para a gente trabalhar a educação sexual com crianças a partir da perspectiva bíblica, né? Entendendo explicando para a criança a respeito do mal, da natureza pecaminosa, de que as pessoas podem fazer, porque é muito dúbio para a criança de quem eu preciso me cuidar. É difícil. Né? Quem é a pessoa que me ameaça? E eu vou dizer para vocês que o abuso sexual infantil, em sua grandíssima maioria, é de pessoas das quais a gente deveria confiar. Então, isso pega muito. Então, a criança entender que não é que eu tenha que desconfiar de todas as pessoas, mas eu preciso entender que todas as pessoas... Qualquer pessoa é suspeita. Elas vivem de uma natureza pecaminosa decorrência do homem caído, né? E que, enfim, né, a gente sabe que existem outros atravessamentos, mas a criança precisa compreender dessa forma. Então, a gente faz sobre esse viés, essa explicação, né? E como ela tem que se proteger contra isso, né? Inclusive, isso dentro da igreja. Inclusive, esse final de semana, a gente vai trabalhar isso no Ministério Infantil. Olha que legal. Porque a gente faz uma ação de orientação para os voluntários e para as crianças também. Porque, assim, eu não garanto. Entendeu? A gente precisa cuidar. A criança precisa saber que, por mais que ela esteja dentro da igreja, a gente nem confiar em todas as pessoas, né? Não pode deixar que ninguém entre no banheiro, não precisa deixar que ninguém toque a criança. Então, os pais precisam fazer essa educação que envolve também essa questão sexual. E é muito importante e faz parte do discipulado também. É espiritual também, né? Amém. A gente ensinar isso é bem importante. Gente, Letícia Ribeiro, senhoras e senhores... Lê, pega a bomba. Queria que você pudesse só dar um encorajamento para os pais que estão assistindo o Santo Podcast nesse episódio tão importante. Você que trata com pais semanalmente, né, dos mais variados, tem uns do pão também, né, na igreja, né? Tem. Uns barraqueirinhos, né? Uns barraqueirinhos. Mas o que você poderia falar para quem está acompanhando agora no final desse episódio? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é: existe uma missão que foi dada por Deus a nós. Amém. Nós, às vezes, estamos muito envolvidos em sermos discipuladores, cuidadores de pessoas na igreja, servos bons e fiéis, nos ministérios, servindo, né, a igreja como cristãos, e a gente negligencia a nossa missão principal, que é o nosso discipulado com os nossos filhos. Bem. Você não pode dar mais tempo, né? Nós vivemos uma realidade de grupos pequenos, né? Você não pode mais dar mais tempo para as pessoas do seu grupo pequeno, do seu discipulado, do que você dá para o seu filho, que é a sua obrigação aí ao longo da toda a sua vida de cuidar, discipular e formar, né, um discípulo de Jesus. Então, assim, os pais precisam assumir essa função, assumir esse chamado que o Senhor deu para vocês, porque ele será cobrado de nós. Oi, para. É uma cobrança que o Senhor vai fazer, né? Vai olhar para ti, Jonathan,
O que você fez com essa pessoa que eu te dei nas suas mãos? Ele é meu filho precioso. Qual foi a sua responsabilidade? E a gente se envolve com muitas coisas. Quanto tempo a gente fica no celular? Eu desafio os pais a olharem o seu tempo de consumo de internet. Quero saber se isso é proporcional à sua vida com Deus, à vida com a sua família que você dedica. Provavelmente não seja. Pra falar isso? Era um recado. É um recado. Mas assim, não é proporcional. A gente sabe que não é. A gente sabe. Eu sei. Se eu olhar o meu aqui também não é. Mas isso a gente precisa corrigir. Porque isso nos vai ser cobrado. Né? A gente não pode terceirizar aquilo que o Senhor nos deu. E é um chamado, é um ministério. E isso é dado do Senhor para nós, para as nossas famílias, para os homens. Às vezes a função, e aí eu digo, aproveito para falar para os homens, a função cai muito no colo das mulheres, mas essa função também é dos homens. Perfeito. Inclusive, agora o João está falando, as lembranças dele eram do pai. Veja que interessante. Né? Então, a função essa de liderança também é dos homens. E às vezes a gente... a mãe que vai fazer a historinha, a mãe que vai contar, e a gente precisa assumir isso, né? É isso aí, gente. Porque a mulher, ela tem um jeito, mas o cara... Aí quer... Tá, ela tem mais jeito. É nossa responsabilidade como homem. E eu vou homem. dizer uma coisa pra vocês. A criança vai lembrar mais de vocês fazendo do que a mãe. Né? A gente vê isso até no Ministério Infantil. Olha As aqui. crianças gostam mais dos professores do que das mestres, eles gostam mais, porque a figura paterna, ela é mais ausente. Então, quando eles têm uma referência, ele na escola não tem homens, às vezes no Ministério Infantil são poucos homens, aquela referência é muito mais forte, muito mais marcante. E é meio óbvio, porque o homem está mais fora de casa. Então, quando ele chega, cara, é o tem pai. Tem um outro impacto, Entendi, né? Então, assim, assuma. Eu acho que se os homens assumirem isso nas suas casas, vai ser uma grande diferença. A gente pode construir a partir da nossa casa uma geração diferente, né? A gente não consegue mudar o mundo, mas o nosso mundo é a nossa casa. E isso a gente consegue mudar. Letícia Ribeiro. O que a gente vai fazer com isso? Meu Deus, cara, assim, ó, primeiro ir assistir 10 vezes. Isso. Muda. Só pra... Depois de tu mudar das 10 vezes assistindo, aí você encaminha para o máximo de pessoas. Realmente, assim, ó, é pancadaria de informações preciosas, tá? Preciosas de verdade, sim. A Letícia é uma bênção de Deus para Joinville, para Onda Dura, então nem se fala. Pro Brasil, assim. Porque hoje a internet está aí. Né? Não, a gente não tá, de verdade. É verdade, é verdade. De verdade, sabe por quê? Porque, assim, ó, excelentes teólogos, tem um monte falando, tem um monte, a gente pode citar 100, mas pessoas que doou um tempo específico para esse assunto com coragem, são poucos. Só, talvez 2, 3 eu conheço. Então, ou seja, é uma bênção de verdade. Assim, ir para Onda Dura, que é uma igreja gigante, né? Que está crescendo absurdamente, ter você é uma bênção, assim. Sim. Mas, assim, ó, é um conteúdo brilhante que você, como pai... Eu tomei um monte de soco aqui dela, de graça. Eu já vou sair engatinhando, tá? De graça. Tá? Porque eu só vim para conversar com ela. É interessante, a gente chamou, tá? De graça. Não deveria. Não deveria. Hoje eu vejo... Não, vamos convidar de novo só de raiva. Sim. Pra ver se a gente melhorou de hoje pra próxima. Eu fico pensando como tá o Dani em casa. Tá caído no chão. Pianinho. Não, mas enfim, benção. encaminhe para o máximo de pessoas, para todos os pais, tios, avós que você conhece, manda isso, porque, cara, é de suma importância. Desculpa. Verdade. É de suma importância. E, ó, você que ficou até aqui, obrigado. Deus abençoe você. Curta aqui esse episódio, comente também aquilo que você achou interessante. O comentário é muito importante, tá, Giovanni? É muito importante. A gente vai pegar esses comentários, vai trazer para Instagram, enfim, respondendo caixinha de pergunta. Vamos mandar para a Letícia também poder responder vocês. Vai ser muito legal quando a gente agora começar a criar essa interação de assistiu até aqui, comenta. Se assistiu até aqui, comenta o que você achou de interessante e o que, enfim, o Senhor te edificou também, algo que a gente não comentou aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Letícia, mais uma vez. A oportunidade. Bom demais. E acompanhem também o Pod Nosso, tá? É só loucura lá. Não. Gente, é só loucura. Muito bom, cara. Dá nem pra eu falar o contrário. Vai lá, a gente vai falar. Dá nem pra falar, mas é bom também. das meninas lá. É bom demais também. Muito obrigado quem também ouviu pelas rádios e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu!